Sejam bem-vindos, alunos do 9º ano da Escola Cultura Viva. Essa é a nossa sala virtual de Geografia. Tenho fé que todos estão com saúde, que todos estão bem e também estão com muita vontade de aprender. Hoje eu darei início a mais um capítulo do livro didático de vocês. É o nosso capítulo número 4 e ele está no 2º volume que vocês receberam dentro do box no início do ano. A nossa página é a página 2 e o capítulo é o capítulo 4, ok? Nós iremos bem devagar nesse conteúdo e também estaremos dividindo por localidade, uma vez que trabalharemos com o tema Europa, Espaço Econômico. Conversaremos sobre o perfil econômico da Europa e, consequentemente, trabalharemos com a economia da Europa Ocidental, hoje somente com a Europa Ocidental. No final desse vídeo de hoje, estarei deixando uma pequena atividade para que você possa fixar o tema que nós estudamos. E olha que vale ponto, vale 2 pontos, ok? Muita atenção. Deixe as suas dúvidas aí no Google Sala de Aula, caso você as tenha, que eu estarei sanando, porque é muito importante a gente estar acompanhando todo o conteúdo que está sendo explicado aqui. Vamos começar a nossa aventura. Já aprendemos em aulas anteriores que, apesar da Europa ser um continente de pequena extensão territorial, a Europa é bastante heterogênea e também com muitos espaços econômicos e distintos. Na verdade, isso ocorreu desde as grandes navegações, mas o que marcou realmente esse trajeto econômico da Europa foi a Revolução Industrial que ocorreu ainda na metade do século XVIII na Inglaterra. A Revolução Industrial, ela conseguiu, juntamente com a Europa, alterar todo o modo de produção industrial no mundo. Tudo isso teve início ainda no Reino Unido, mais especificamente na Inglaterra. E a cada dia, novas tecnologias eram criadas e também as técnicas elas eram aperfeiçoadas. Todas essas técnicas também foram utilizadas na agricultura, facilitando a produção, além de diminuírem a quantidade de trabalhadores braçais. Toda a tecnologia a qual eu estou me referindo tem início com a invenção do motor a vapor. O grande inventor desse motor foi James Watt. Com essa invenção, tudo mudou para sempre. Com a força desse motor, foi possível então a gente mover máquinas, navios, locomotivas e tudo mais que nós conhecemos. Afinal de contas, a Revolução Industrial passou por muitas transformações e também passou por muitas fases. Hoje, vivemos a fase da robótica, da comunicação por satélites. Aproximamos o mundo através de tanto progresso que já até mesmo estudamos o fator chamado globalização. Todo progresso traz sempre consequências. Se são boas ou se são ruins, serão vocês que estarão julgando. No entanto, quero mostrar-lhes como a economia funciona. Digamos que a economia é uma mola que te dá impulso. Com tantas invenções e inovações, principalmente em questão de máquinas, transporte, foi necessário procurar uma nova fonte de energia, que não fosse somente o carvão vegetal, que quando é queimado, ele produzia vapor e com isso conseguia fazer com que as máquinas movimentassem. No entanto, de tanto cortarem madeira para poder jogar nessas caldeiras, para poder queimar,
a Europa acabou ficando totalmente desmatada. Então era necessário procurar uma nova forma de produzir energia. Procurava inclusive por minas de carvão, porém carvão mineral. E também mais tarde, já na segunda Revolução Industrial, a gente tem a procura pelo petróleo, né? Que será uma grande forma de produzir energia. As técnicas de energia já haviam mudado durante a segunda Revolução Industrial, então agora a procura era pelo petróleo. Outra situação que eu não posso deixar de citar é que, com tantas fábricas nas cidades, os trabalhadores rurais, né, que executavam ali seus trabalhos nos campos, acabaram achando muito melhor abandonarem o campo e virem para as grandes cidades procurar um emprego nas fábricas. Com isso, a gente tem o inchaço urbano, que a gente poderia estar chamando assim, porque as cidades foram crescendo muito. Só para você ter uma noção, nos meados do século XIX, Londres já era a maior cidade do mundo, com aproximadamente 1.600.000 habitantes. Com o passar do tempo, esses novos meios de produção das fábricas acabaram se expandindo para outros países europeus. Posso citar, por exemplo, a Alemanha, a Bélgica e também os Países Baixos. Há uma característica muito marcante, até mesmo nas pinturas e fotografias que registram essa época aí. Em sua maioria, né, na maioria das fotos, na maioria das pinturas, há sempre muita fumaça, há sempre a pintura de grandes chaminés das fábricas, um clima meio que acinzentado, né, devido a essa quantidade de fumaça. Com toda essa transformação, o que mais nós podemos notar é a transformação, a modificação do espaço geográfico, que na verdade acaba mudando até mesmo a paisagem da Europa. No meio de tudo isso, eu quero destacar a palavra hegemonia, que já falamos, né, desde o sexto, sétimo e oitavo ano. Gente, hegemonia, sempre lembrando que é a autoridade soberana, é uma liderança, é uma predominância ou uma superioridade de um país sobre o outro, tá? Então, essa disputa começa a ocorrer entre os países europeus. A grande produção de bens e também de todo esse desenvolvimento no meio da comunicação, do transporte, fez com que as distâncias começassem a diminuir. Lembra quando eu falei sobre globalização, que é o encurtamento das distâncias, né? Eu consigo comunicar com alguém que está distante em apenas alguns minutos, basta eu discar no meu celular, né, fazer uma conexão através do WhatsApp, através do Messenger e por aí vai. Eu falei agora, nessa nossa aula de hoje, eu falei sobre mão de obra, então eu só não gostaria de terminar esse início sem falar sobre a mão de obra infantil. Gente, é um dos pontos negativos da Revolução Industrial. Eles precisavam muito do carvão, então eles usavam a mão de obra infantil, né? Não existia nenhuma lei contra isso. Usava a força das mulheres, a mão de obra das mulheres, e, na verdade, com condições bastante insalubres e oferecendo também um salário menor e oferecendo também muito perigo a esse tipo de atividade, principalmente que as crianças executavam. Pois bem, vamos então falar especificamente sobre a economia da Europa Ocidental. Então, só lembrando os países aí que a gente vai destacar. Vamos começar pela Espanha, França, o Reino Unido. Estes países aí, eles possuem uma população em cerca de 196 milhões de habitantes, ou seja, trata-se de uma região muito populosa, uma região muito povoada. Eu tenho também a Bélgica, a Holanda, Luxemburgo, que compõem uma das regiões mais industrializadas do mundo. Junto com esses países, ainda vou destacar a Benelux. Nessa região, além da indústria, destaca-se a produção de energia,
a extração de minerais, o cultivo de cereais e também a atividade turística com destaque para Mônaco. Um dos fatores que mais contribuiu para esse grande crescimento econômico foi a sua localização geográfica, a localização geográfica desses países do Ocidente. Tá? Na verdade, eu tenho ali o Canal da Mancha, eu tenho o Oceano Atlântico, eu tenho o Mar do Norte. Logo, todos esses países que a gente citou, eles estão presentes aí com uma hidrografia farta. Dessa forma, acaba favorecendo bastante o escoamento da produção. Eu quero citar ainda até mesmo o próprio porto de Roterdã, né, nos Países Baixos. O Reino Unido, especificamente, ele possui indústrias ligadas diretamente à petroquímica e também à própria química em diversos segmentos. Com petróleo extraído no Mar do Norte e também no Nordeste da Irlanda, o país hoje já garante suas reservas de energia. A gente ainda tem que lembrar que tem também a extração ali de carvão mineral, ok? Em relação à agricultura, apenas 1,3% da população que está empregada nesse setor acaba envolvida nessa atividade, porque a maior parte da colheita, né, do plantio, sempre é toda mecanizada. Tá? Então, ela é totalmente autossuficiente. O Reino Unido também está economicamente ligado à indústria pesqueira. Mesmo assim, recorre à importação, pois o Reino Unido explorou demais esse recurso e hoje está regulamentada no que a gente chama de sobreexploração. Tá? Depois eu vou explicar isso melhor para vocês. Vamos falar um pouquinho da Alemanha. A Alemanha é a economia mais forte da Europa, tanto que já conseguiu a sua 4ª posição de país mais potente economicamente do mundo, tá? Ocupa lá então o 4º lugar. É o país então mais industrializado da Europa e eu quero dar um destaque aí para os setores de siderurgia, mecânico, o setor químico, o setor naval, o setor eletrotécnico, têxtil, alimentício, aparelhos ópticos e farmacêuticos também, ok? Lembra que nós estudamos na Guerra Fria, quando a gente falou sobre a divisão de países socialistas, países capitalistas? Lembra que a Alemanha acabou sendo dividida em 2 Alemanhas, oriental e ocidental? Pois bem, então, até hoje é possível a gente, depois que já acabou a Guerra Fria, né, hoje, pleno ano 2020, é possível a gente sentir nitidamente, notar isso em questão econômica na Europa, tá? Principalmente em relação aí à questão da Alemanha. De um lado do Ocidente, a gente tem inúmeras fábricas, muita tecnologia, tudo bonitinho, né, acontecendo a todo vapor. Do lado oriental, a gente tem então a parte voltada para a agricultura. E, obviamente, essa parte da agricultura também usa máquinas, mas é o que eles sabem fazer, é o que está mais ligado a eles desde a Guerra Fria, então. Eu quero citar também um setor importante, claro que não é um setor muito forte, que é o setor do turismo. Tá? Na verdade, quando se trata de turismo, a Alemanha acaba até perdendo para os países vizinhos ali. Mas tem sim a economia com um grande esforço aí em relação ao turismo, principalmente quando as atrações são os Alpes, né, ali na região da Alemanha, e também o Vale do Rio Reno. Tá? Então, esses 2 locais aí são os locais mais visitados pelos turistas. Quero falar um pouquinho agora a respeito da França. A França é também um grande país de economia forte. Eu quero dar destaque principalmente para os estados do norte da França, incluindo aí a sua própria capital, né, Paris. Comparado à Inglaterra, a França ela teve a sua revolução industrial começando 50 anos depois da Revolução Industrial Inglesa. Mas no final da Segunda Guerra Mundial, suas indústrias acabaram crescendo muito e se desenvolveram, né, graças ao Plano Marshall.
A economia francesa é uma das mais fortalecidas do mundo. O seu parque industrial, né, que é assim que a gente chama, é bastante diversificado. Na verdade, ele vai atuar na fabricação de automóveis, aviões, peças, produtos químicos, assim como a Alemanha também, né? Alimentos, e fora a indústria de tecnologia de ponta, que fabrica produtos de informática e também suprimentos. Fabrica também artigos eletrônicos e armamentos. Gente, a França é um país de origem de várias empresas multinacionais. Vou citar algumas aqui só para vocês terem uma noção. Alcatel, que vocês conhecem, Air France, Aventis, Carrefour, né, o supermercado Carrefour aí, Champion, Citroën, Danone, France Telecom, Thomson. Bom, são as que eu lembro no momento aqui. Além do setor francês, outra importante fonte de receita é o turismo. Atualmente a França recebe cerca de 70 milhões de turistas que injetam bilhões, né, de dólares na economia. Dentre os inúmeros produtos de exportação estão os vinhos, os perfumes franceses, que são famosos em todo o mundo. Na questão da agricultura, a França ela se destaca na produção do trigo, da batata doce, do milho, da cevada, da uva, da batata inglesa, né, na França, mas é a batatinha inglesa que a gente conhece. Eu ainda tenho as frutas, aveia, girassol, hortaliças, beterraba, tabacos e os vinhos, né? Na pecuária, as principais criações são de bovinos, suínos, ovinos, caprinos, além também dos pescados, né, como o bacalhau, o badejo e a sardinha. Gente, algumas dessas frutas que eu falei, algumas dessas hortaliças, né, que eu também comentei, né, desses legumes, muitos deles acabam sendo colhidos também para preparo de ração animal, tá? Em relação ao extrativismo mineral da França, o país se destaca na produção do carvão, do ferro, do sais de potássio, da bauxita, do zinco, do chumbo, do ouro, do petróleo, do gás natural e aço. Galera, eu ainda tenho outros países para serem citados com grande desenvolvimento econômico. No entanto, eu gostaria de estar convidando vocês agora a estarem explorando a página 10, repito, do segundo volume do livro de vocês de Geografia, do livro didático, e eu gostaria que vocês fizessem um resumo sobre a economia dos demais países do Ocidente europeu que aparecem lá. Vale 2 pontos, tá? Podem me encaminhar pela aba dessa atividade, tá? Cuidado na hora de vocês encaminharem o trabalho. Eu quero que vocês me encaminhem por essa aba aí, da onde está esse vídeo, tá? E eu ainda quero que vocês façam os exercícios da página 6 do livro de vocês. Então vocês vão fazer os exercícios, vão fotografar o resumo, vai fotografar o livro e vai me mandar os 2 por essa aba, tá? O resumo bem pequeno e os exercícios já são limitados ali mesmo no livro. Gente, esses 2 pontos, apesar dessa matéria já estar contando como matéria do segundo bimestre, ele estará completando a nota de atividades que foi dado no primeiro bimestre. Pois bem, meus alunos de Geografia, eu encerro aqui mais um pouquinho do nosso tema e eu gostaria de pedir que vocês estivessem estudando bastante, lembrando sempre que nós não estamos de férias, estamos a todo vapor nos vídeos, dando seguimento à matéria, né? Isso é muito importante, tanto que nós já estamos começando o segundo volume do livro que vocês receberam aí no início do ano. Fiquem atentos a isso, dê uma cutucada aí nos colegas do Google Sala de Aula, que tem gente que está dormindo aí, ok? Vai acabar perdendo conteúdo. Olha, um grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus e sempre se lembre, cultura viva, muito além da sala de aula.